Bom, pessoal, estamos aqui em mais no capítulo anterior, Convida, dessa vez com o Felipe Ostra, né, ou Ostra Felipe também, como ele é conhecido na internet. É, Obrigado por ter aceitado esse convite da gente. A gente sempre fala que é um projeto que está começando e quem está convidado, assim, meio que está como cobaia, mas eu acho que agora também já está meio avançado. E a gente tá pegando cada vez mais o jeito, e é sempre legal, um bate-papo bem informal, assim, não é nada, né, muito técnico, mas que a gente sempre traz, assim, perspectivas diferentes de pessoas que gostam de novela, de assistir novela ou de audiovisual no geral. E você é uma dessas pessoas que sempre Certo. tá conversando na internet, né? A gente achou bem, quando a Nath sugeriu, a gente achou que seria uma pessoa muito legal para trazer uma perspectiva diferente, né? Maravilha. Oi, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Fiquei super feliz quando eu recebi. E para mim é uma honra ter essa oportunidade de conversar com vocês, de estar nesse movimento de produção de conteúdo, falando sobre novela, que é essa, não é? Né, essa paixão nacional que a gente adora falar, adora comentar. E quero deixar registrado também que eu adoro o nome do projeto, achei ótimo. E automaticamente remete à novela, né? No capítulo anterior você já fica com aquela vozinha do locutor que faz a introdução. E fico feliz, muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a Nath por ter lembrado de mim e a Raquel também por ter aceitado a sugestão e por eu estar aqui hoje. Muito obrigado. A gente agradece, você ter topado. Quando a Raquel falou sobre sugestões de nome, eu falei que você não podia ficar de fora, porque você faz um trabalho incrível de produção de conteúdo no seu site, mas também é muito ativo, propondo discussões, reflexões. A gente sempre tem trocas muito interessantes lá no Sim, Twitter. verdade. Então, eu agradeço muito você estar aqui. E antes da gente começar o papo, eu quero pedir para que todo mundo que ouve a gente, que nos sigam nas redes sociais. Então, sigam no capítulo anterior, no capítulo anterior. Eu tô como @nat.natv. E vocês querem deixar o arrobas de vocês? Quer, amiga? O meu é Maria Raquel FS underline, só no Instagram eu tô presente lá. E o Felipe eu sei que tá bem ativo em várias redes, né? Isso, eu uso mais o Instagram, que é Ostra Felipe, o Instagram e o Twitter, que é o X, na verdade, são iguais, Ostra Felipe. E tem o meu site também, para quem quiser ver lá todos os textos que eu já escrevi, tem um material muito vasto lá e plural de conteúdo. felipeferreira.info é o site. Depois eu vou colocar tudo certinho na descrição da onde a gente vai estar, né? A gente tá tanto no YouTube quanto no Spotify. É, Spotify. Maravilha. mas queria começar já perguntando sobre os memes, que eu sei que você foi uma pessoa, talvez, não sei se você criou ou que você difundiu o Topete Hortman, que eu acho que é um meme maravilhoso. E, e eu sei que você viraliza com frequência no Twitter. Eu queria saber essa perspectiva de viralizar nesse mundo de novela e não apenas para o mundinho da novela, né? Eu acho que essa coisa do Sim. topete Reutemann meio que explodiu, todo mundo usa agora. Menina, esse caso do Topete Reutemann foi uma coisa assim bem doida, assim, porque eu não esperava. Quando eu postei, foi uma coisa totalmente assim despretensiosa. E na verdade, aquela imagem não foi eu que fiz. Eu sempre deixo claro que não foi eu que fiz a imagem. Eu vi ela, provavelmente foi no Twitter, eu devo ter visto lá, achei massa, salvei e aí fiz a postagem e aí acabou viralizando. Porque a internet tem muito isso também, né? Às vezes as pessoas criam as coisas e a coisa é um volume tão grande assim de compartilhamento e de viralização que a gente meio que perde a referência da pessoa que criou. Também não tem identificação, não tem nada e acabou. E hoje acho que já é um patrimônio, um domínio público, né? Porque todo mundo usa esse topete. Hoje em dia já tem até versões com topete ainda maior. Eu adorei isso porque foi uma das grandes marcas acho que o remake também foi uma peça-chave assim, porque todo mundo usa e virou meio que uma referência da novela. Eu acho que a figura da Aldete acabou ganhando nesse topete Reutemann catapultou assim muito a personagem, né, que já era icônica, que já tinha todo esse imaginário por trás,
esse peso histórico, né, pela história da dramaturgia. E eu adorei, porque foi uma coisa tão natural, assim, depois foi virando avalanche, assim, várias pessoas postaram, aí teve até o pessoal do Cacete Planeta também, que acho que viram lá, porque falaram, né, que se fosse na época do Cacete Planeta, com certeza o nome da personagem na paródia ia ser Topete Reutemann. E acabou viralizando, e volta e meia vai viralizando em outras contas, em outros lugares. Eu fico feliz porque é legal, né, você ver um conteúdo que você cria, uma frase ali que você pega ali no momento que você acaba criando, e isso acaba reverberando, e outras pessoas vão se identificando com o que você escreveu e vão achando engraçado e tal. Eu acho bacana essa viralização. E é uma coisa totalmente orgânica, porque cada um compartilha comentando alguma coisa, e comenta no post, e comenta no RT, então acaba virando uma bola de neve assim maravilhosa de acompanhar, assim. Eu acho bem legal. E sinto que a gente tá com meio que meio órfão de humor, né? Porque esse humor, como você falou do Cacete Planeta, eu vi também várias pessoas comentando. Eu vi também algumas pessoas chamando o Afonso de Alfonso, não sei, alguma coisa assim. E eu acho que a gente tá meio que órfão, né, desse humor da própria Globo fazer brincar com a própria Globo. A gente tem na internet, mas a gente não tem Sim. na TV, né? Acho que por ter essa ausência, porque o Caceta cumpria muito essa função, né? E acho que um dos carros-chefes na época do Caceta era justamente as paródias que fazia da novela das 9, né? E até das 6 também, de outros horários. Então, isso catapultava muito a própria produção, a própria grade da emissora, né? E acho que vale tudo também por estar, né? Por ter causado toda essa esse campo de opiniões, né, de opiniões positivas, negativas, mas o que a gente não pode negar é que despertou esse ritual, né, de você assistir novela comentando, de você tirar sarro mesmo do que você está assistindo, levar por outro lado, um lado cômico, um lado jocoso mesmo, engraçado, e que isso é gostoso também. Tava fazendo falta de a gente ter um produto assim que gerasse tanto meme, e é uma coisa também que a própria versão segue um caminho que facilita muito isso, né? Porque acho que a própria autora vai dando munição para a gente poder se deleitar fazendo cada meme, porque eu já vi cada coisa hilária. Acho que ela ajuda também nisso. Ah, mas a Manuela Dias contribui demais para essa criação aí. Material não falta. Não é? Muito. É muita coisa. E agora até Bebê Reborn já colocaram na história, então você vê que, né, é uma coisa que vai Ai, olha, esse negócio do bebê reborn, olha, eu achei que pelo menos na novela a gente ia ficar livre disso, né? dessa palavra-chave, desta pauta, deste tema. Não, a gente ainda vai ter que ver lá na novela. Meu Tá Deus só do céu. começando, pois Pois é. é. É uma coisa bem Manuela Dias, né? Colocar ali na novela que tá sendo falado, porque é impossível fugir dessa conversa do bebê reborn, infelizmente. Tento, mas não tá dando. E em todo lugar, né? Assim, pessoas que nem têm tanto acesso, assim, tão cronicamente online, como a gente fala, estão falando disso. E é bem Manuela Dias mesmo, colocar o que está sendo falado, o que está comentado na novela. E eu acho interessante você falar disso da própria Manuela dar munição para esses memes. Eu sinto que Vale Tudo é uma novela que voltou a ser comentada. As pessoas voltaram a comentar sobre novela justamente É, porque ela talvez seja um tanto ridícula, não sei. sim, você acha que essa pegada meio paródia que a própria versão tem, meio que colabora para isso, né? Nessa, Isso, nessa recepção que o público tem e que resulta nessa mimificação em massa dos personagens, porque e são vários personagens, se a gente for olhar, é meme para todos os gostos, assim, é Maria de Fátima, é Solange, o Vale Burnout, que também é outra que pegou, porque, né, tipo, o pessoal da Tomorrow se acaba de trabalhar, mas quem vai ter o burnout é o dono. Tipo, é uma representação ótima, né? Porque hoje em dia você vê várias pessoas aí tendo esse transtorno e tudo, né? Afetando a saúde mental e tal, mas quem vai ter é justamente o dono da empresa, que teoricamente, né, tem suas demandas ali, mas quem está ali na linha de frente é o CLT, né? O Sardinha, coitado, a Solange, então,
isso acaba virando totalmente uma mimificação mesmo, né, da trama e dos caminhos que a produção escolheu trilhar. E parece que é uma coisa que é meio constante, né, nas novelas. Eu acho que essa coisa do corte do Instagram, eu estava vendo umas notícias que é justamente isso que a direção da Globo está buscando, né? Essas novelas que tenham momentos que possam viralizar. E a Manuela Dias está escrevendo Sim. para isso, né? Aquela coisa do monocromático, nossa, do Marco Aurélio. Tudo que o Marco Aurélio faz ali é viral. Isso que você falou de cenas ou momentos para render corte, seja no Instagram, no TikTok ou onde for, também eu acho que vai muito naquela linha do tipo assim, para tentar fazer com que a novela seja um sucesso. É que assim, essa questão do sucesso ela é bem relativa, porque bem ou mal de gosto do público, de números e etc., a novela está sendo comentada. Mas como tem ainda essa questão de audiência pensando na TV, porque a medição de audiência, na minha visão, precisa ser revista, porque, por exemplo, pode não dar grandes números na TV, mas você entra no Globoplay e tá no top 10 consumidos e no top 10 em alta. Eu acho que também eles fazem para nessa questão de viralizar e assim, olha só, é um sucesso nas redes, pode não ser um sucesso na TV, ou o povo fala mal, mas o importante é que foi sucesso e esse sucesso rende números que na hora de ver as métricas lá tem o seu valor também para pensar em estratégias, negócios e Vender etc. anunciantes também, né, para vender para as empresas, né, para as Sim, marcas e tudo. Acho que eu acho que a medição é muito defasada. Eu concordo também com isso, porque acho que ela acaba não pegando o consumo de fato real, né, porque tem outros canais, Globoplay, tem outras telas, então isso acaba meio ficando um pouco defasado. Mas também não acho que, mas também eu acho que isso não faz com que a audiência não seja um problema. Assim, existe um problema, eu acho, na novela. E que eu acho que não pode ser ignorado por essa defasagem da medição do Ibope, entendeu? Eu acho que uma coisa não invalida a outra, até porque se a gente for pegar outros horários que teoricamente o share, né, que a quantidade de televisores ligados são menores, tipo o horário das 6, das 7, muitas vezes, como está acontecendo, acaba batendo a audiência na novela das 8, que é onde teoricamente tem mais pessoas com a televisão ligada, tem mais pessoas assistindo, então tem essas variáveis e é uma coisa muito complexa, realmente, de se analisar, né? Não pode se analisar só por um viés. Hoje em dia tem essas variáveis que influenciam muito. sim, eu concordo, e isso que você falou é importante, independente de audiência ou não, a novela tem questões, tem problemas, só que o que eu sinto é que, não sei se é porque a Globo está no ano dos seus 60 anos, que teve as celebrações e etc, e Vale Tudo, esse remake foi vendido como a novela dos 60 anos, eu não sei se tem essa questão ou há outras questões internas que nós não temos nem noção. O fato é que a novela tem problemas, mas parece que esses problemas não são muito discutidos. É tipo assim, ai, Sim, a novela está com problema e vamos adiante. Por que, que eu falo isso? Outros autores, quando tiveram novelas que tiveram problemas, todo mundo reclamava, falava, questionava, ai, vamos mudar, vamos fazer tal coisa. E Vale Tudo parece que assim, tem problema, tudo bem, tem problema, mas tá tudo lindo, divino e maravilhoso. Isso é uma coisa então que uma tem realidade chamado a paralela, atenção. né? Bem isso mesmo. É doido isso, né? É porque realmente acho que tá tendo meio que uma blindagem, não sei se, né? Se por ser um remake de uma novela que é, né? Que é considerada por muitos a melhor novela de todos os tempos e tal, mas tá rolando que é aquela coisa, né? Acaba resvalando que qualquer crítica acaba caindo na generalização de que é má vontade, que é nostalgia, que é rancor, que é falta de amor no coração. Então acho isso também uma maluquice, tipo assim, levar para esse caminho, sabe? Eu acho que tem muita coisa que é excessiva, muita crítica que é excessiva, que acaba caindo para o desrespeito, enfim, o povo extrapola também, ainda mais em rede social, né? Que a pessoa tá ali blindada pela tela e a foto do perfil, nem a foto da pessoa muitas vezes nem é, de outra coisa, outro personagem, e ela acaba falando barbaridades. Mas eu acho que isso não pode também invalidar as críticas que são válidas, né? Que são pertinentes, porque a gente que consome, que analisa e que estuda, né, o gênero, a gente consegue perceber essas coisas. Então, não pode também fazer com que toda a crítica seja embalada
nessa pecha aí de rancor, de má vontade ou de perseguição com a autora, né? Jamais. Tem que ter um equilíbrio. Mas será que essas críticas elas importam para a produção? Esse que é o ponto, eu acho, porque quando você tem uma crítica ou uma baixa audiência, antigamente eu acho que isso era mais contado, que isso era um problema para a produção e a produção ia atrás para tentar arrumar, ia atrás para tentar melhorar e Tinha um tal. E peso maior, né? a gente teve até em algumas novelas até um pouco recentes, né, com que entraram outros autores para modificar os textos, mas eu não vejo Sim, sim. esse trabalho da produção, né, da direção de núcleo ali da Globo, ou da direção geral, se importando com as críticas de Vale Tudo, tá? Parece que Vale Tudo tá ótimo, que é uma novela sucesso para Tá eles, então blindada. também. É, então, tipo, é uma realidade paralela, né? Eu acho que aí é mais uma questão mesmo, acho que interna, assim, sei lá, alguma coisa interna que eles decretaram internamente ou definiram, ó, independente de falar isso, aquilo ou outro, a gente vai tocar o barco aqui, com o que tá aqui, com o que a Manuela escrever, com o que o Paulo Silvestrini dirigir, e é isso. Tipo, tapa os ouvidos, tapem os olhos e eu acho que pode ser isso, acho que pode ser mais uma coisa mesmo, tipo, uma ordem de direção, assim, não digo nem de direção artística até, mas de uma ordem executiva mesmo, assim, sabe? Que veio do alto e aí, ó, toquem o barco aí, não ligue para as críticas, para o que vocês ouvirem de negativo, só vamos ouvir o que for positivo e meio que uma pauliana, né? Você só ouve o que interessa, o que é bom. O que não for, você finge que É, ignora, finge que não existe, né? só que eu acho que deve. Eu não sei, dizer que é uma tendência talvez seja muito forte, mas eu acho que a Globo tá adotando essa postura porque, por exemplo, Mania de Você tinha problemas, e esses problemas eram falados quase que assim, pelo menos nas redes, todo mundo sempre falava quase que diariamente. Sim. Só que assim, tudo bem, tem problema? Tem problema. E aí teve um momento que assim, todo mundo pensou: será que vai encurtar a trama? Não, não vai encurtar, ela vai seguir os tantos capítulos que ela tem, independente de estar bom ou não. E aí, enfim, não sei nem como é que foi, assim, é difícil saber como é que foi essa questão, tanto para o João Emanuel Carneiro, quanto para a galera que trabalha lá dentro e tudo junto e Hum. misturado. Só que eu sinto que, assim, tá no horário das 9, pelo menos, tá assim, a novela tá boa, tá ruim? Não importa, a vida que segue, se tá bom, tá, se não tá, tá bom da mesma forma. A gente vai cumprir o nosso trabalho, o cronograma aqui do início ao fim, e é isso. Eu acho que, por exemplo, essa coisa do encurtar, acho que antigamente tinha mais, né? Quando não dava muito certo, já baixava logo a decisão, ó, vamos encurtar. Só que eu acho que antigamente, eu acho que a estrutura interna, ela possibilitava fazer isso, né? Porque, por exemplo, antigamente a fila de novelas de cada horário era definida com muita antecedência, então já tinham como você remanejar, era mais fácil. Então, acho que hoje em dia já não tem tanto essa estrutura que permite fazer essas mudanças assim abruptas, né? Sem ter tanto planejamento. Então, acho que isso já É, dificulta um pouco. e Tanto é que também acho que a questão de contratos com marcas, merchandising, essas coisas, né? Porque eu acho que eles já isso devem fazer já para ter negocia antes, né? então acho que como hoje, o merchandising sempre teve nas novelas, mas como hoje é algo mais, tem muito mais marcas, tem muito mais coisas e às vezes já tem vários merchans de grandes marcas, independentemente da novela tá boa ou não, isso daí também conta, porque, por exemplo, o remake de Elas por Elas eu não assisti, mas assim, não foi um remake que foi um grande sucesso, mas, por exemplo, nessa questão de merchan, por exemplo, foi Tinha positivo muito, para a né? Globo. É. Tinha muito. Eu lembro. Acho que isso conta também. Acho que isso conta, porque falam também isso, né? Porque quando você reduz os capítulos, você acaba não conseguindo diluir todo o custo da produção, né? Por isso que às vezes encurtar não é o melhor caminho, porque quando você encurta, o gasto que você tem da produção, ele acaba não se, digamos que é como se ele não se pagasse, né? Porque fica X período no ar, é para poder justamente, né, vender comercial, vender merchandise e aí conseguir
bancar a produção. Acho que tudo isso junto, acho que todos esses fatores que a gente falou aqui, acho que colabora para que hoje em dia, aparentemente, não seja tomada nenhuma atitude assim muito radical. Eles acabam meio que enxugando o gelo ali internamente até a próxima vir e aí tentarem, né, de alguma forma fazer com que a próxima dê certo, como foi que aconteceu, né, com Mania de Você, e apostaram todas as fichas em Vale Tudo, e que tá nessa coisa, né, tipo assim, não é um boom, mas está sendo muito comentada, mas também está perdendo para as novelas das 6 e das 7. Então, o que eu acho que internamente isso não deve ser positivo, né? Porque também quando você vende um comercial, claro que a cota de um comercial no horário das 8, das 9 é bem maior do que de um horário das 6. Então, acho que isso deve gerar também algum ruído interno lá, que para eles também não é legal ter essa discrepância de audiência de um horário para outro. É bem complicado. Ela perde em alguns dias, tanto para o horário das 6 quanto para o das 7, e com Mundo Melhor vindo aí, que é o Valser É, Carrasco, ela vai ter uma preocupação a mais é, aí nos próximos meses. acho que pra galera de Vale Tudo vai ser. O nome da novela das 6 vai ser outro, não vai ser Eita Mundo Melhor, não. Vai ser Eita. Que vai dar. Acho que pelo histórico da anterior, da Eita Mundo Bom, né? Acho que batia tanto recorde de audiência. Se seguir nessa mesma pegada, é bem provável que de dor de cabeça para Manuela e companhia. Agora, uma coisa que eu acho também, eu acho que esse retorno desses autores já mais consagrados é justamente para dar essa organizada na casa, sabe? Para dar essa equilibrada no setor e trazer de fato a experiência, né? Contar a experiência de quem já fez inúmeras novelas em diferentes emissoras, em diferentes horários, para poder tentar meio que dar essa equilibrada mesmo no setor, né? Dar essa reorganizada. Sim, eu torço para que essas pessoas que estão sendo contratadas, recontratadas, consigam emplacar histórias, projetos e que tenham, dentro do que é possível, uma liberdade criativa para poder contar essas histórias, porque também é muito ruim quando a história está de um jeito e aí corta a cena, corta um monte de coisa, a novela fica um Frankenstein, porque não pode ou não querem, ou seja lá o que for. Então, eu torço para que essas pessoas consigam criar suas histórias e tenham a liberdade para poder conseguir executá-las. Eu acho que essa liberdade é fundamental e é uma coisa que eu tenho notado assim muito. Eu acho que até nas entrevistas que eu fiz com alguns autores, né, com Carlos Lombardi, com o João Chimenez Braga, eu acho que antigamente a liberdade ela vinha em primeiro lugar, né? Tipo, os autores tinham muito essa liberdade de criar mesmo, de propor ideias, propor histórias, propor formatos. Hoje a coisa já não é tanto igual como era antigamente, porque tem essa demanda que eles têm que meio que moldar também as histórias conforme, digamos, uma necessidade de mercado, do público, né? Enfim, uma necessidade que é mais dos executivos, né? De quem está ali organizando a parte não criativa da coisa, para poder criar as histórias. Então, a partir do momento que você desenvolve a história com total liberdade e você vai fazendo só alguns ajustes ali para poder, né, de fato adequar ali, colocar um tema ou alguma coisa mais atual que contemple alguma, sei lá, alguma temática que queira se falar, que seja do momento, que seja mais contemporânea, beleza. Mas quando a novela ela já surge de uma massa, de uma receita pronta, por exemplo, é muito difícil ela dar certo, né? Porque ela já sai de um ponto de partida que é completamente ali tudo milimetrado, tudo pensado, então não fica uma coisa orgânica, não tem uma trama naturalmente construída, né? Nessa nesse viés da liberdade de criação mesmo. Então acho que é aí que está o problema. Acho que se condicionou tanto a criar produtos, né? A perseguir fórmulas para ter um sucesso, para uma novela fazer sucesso, para o público gostar, para cair na boca do povo, que se esqueceu disso. Assim, como é que você abre mão do que é do pilar principal de qualquer obra audiovisual, que é a liberdade criativa? Então, a partir do momento que isso é tolhido, né, de quem faz as novelas, dos autores, das autoras, isso acaba meio que tornando a novela
muito homogêneo, né? Tipo, as novelas ficam muito iguais, porque elas querem atender as mesmas expectativas da, da- das pessoas, dos executivos que estão ali fazendo, né, aquelas pesquisas, fazendo toda aquela parte ali mais racional do processo, né? Eu acho que isso também é complicado. Você sente que falta algum tema a ser tratado? Eu sinto que ultimamente, como você falou, as novelas têm tido essa fórmula e acaba que vários temas poderiam ser tratados de uma forma séria, né? Que nem a gente tá vendo no Bebê Reborn de uma forma comédia, mas de uma forma mais séria acabam ficando de lado por histórias mais homogêneas, talvez. Ó, pegando, tipo assim, eu vou trazendo aqui para minha parte, né? Tipo, que é coisa mais voltada para o gênero, né? Se for pegar as representações de casais homoafetivos nas novelas, para mim é um eterno dois passos para frente, quatro para trás. Isso quando não é mais para trás, porque é uma coisa assim que é muito doido, porque em algumas novelas, em alguns horários, você consegue ver uma representação, né? Mais avançada, mais moderna, mais naturalizada. Em outras você vê representações completamente equivocadas, mal construídas, que acaba sendo mais sei lá, não deixa de ser uma violência também, né? Porque eu acho assim que se você quer contar a história de um casal homoafetivo, seja homem com homem, mulher com mulher, beleza. Tente contar da melhor forma possível. Claro que a gente sabe que TV aberta tem as limitações, né? Que o veículo impõe. Mas beleza, se você se propõe a contar aquilo, tente ser o mais natural e o mais, o mais bem feito possível. Agora, a partir do momento que você se propõe a fazer aquilo, ou faz uma representação totalmente equivocada, ou então acaba ao invés de representar, acaba apagando dentro da própria representação, acho que acaba sendo até pior. É melhor nem ter. Ultimamente eu tenho pensado muito nisso, assim, será que vale a pena dizer que a novela vai ter um casal gay? Aí eu fico meio na dúvida, receoso, assim, fala, poxa, será que vai ter mesmo, ou botaram só para dizer que tem, mas não vai ter história, não vai ter desenvolvimento, não vai ter contato, não vai ter afeto, enfim, vai ser uma representação totalmente conservadora né, e abafada e censurada. Então, acho que isso também acaba meio que, ainda mais para quem faz parte da comunidade, isso acaba machucando também, né? Você vai ali assistir uma coisa e acaba não se vendo ali. É como se você se visse, mas não se enxergasse ali, porque a representação é completamente equivocada. Tipo, uma coisa que tem se falado muito é quando eu vi que na versão de Vale Tudo não iam matar como é que fala? Não iam matar a Cecília, igual teve na versão anterior. Achei ótimo. Falei, poxa, legal, porque na época, né, dadas as limitações que tinha também, mas falam que até era a ideia do próprio Gilberto Braga tratar da questão da herança, né? Tipo, nesses casos que a irmã morre, quem é que fica com a herança? É a mulher dela ou o irmão que tem direito? Eu achei até interessante isso. Mas também estender essa história e, né, ir para outros caminhos eu achei ótimo, mas aí a outra já vai ficar em coma, aí diz que a outra já vai sumir, aí Marco Aurélio que, né, é outro Marco Aurélio, já vai criar a menina, acho que, sei lá, acabam meio que sendo mais um desserviço do que contribuindo para uma discussão, um debate bem feito, sabe? E nesse ponto de casais homoafetivos, a gente vinha numa crescente, né? Eu lembro que eu assisti Orgulho e Paixão, que sempre volto, porque para mim foi ali o auge do desenvolvimento de um casal homoafetivo, porque eles se conheceram, eles ficaram juntos, eles beijaram, eles tiveram ali noites, tiveram um relacionamento e terminaram juntos. Claro que Essa eu era nem uma novela assisti, de essa eu acabei não época. assistindo na época, mas falaram que, tipo, fez um retrato, assim, bem bacana, até por ser de época também, né? Tem essa questão de época, é uma outra Sim. linguagem, um outro tempo, mas pelo que eu vi também na época conseguiram avançar nesse retrato, né? E agora parece que a gente deu uma regredida, né? Porque eu falo, meu Deus, a Cecília e a Laís e Vale Tudo agora, do remake, é igual a de Vale Tudo de 88, que tinha toda uma censura e tudo mais, censura delas mesmo, que
se não me engano, elas não era falado que elas eram um casal. A gente conseguia entender pelo A gente captava contexto no ar, né? Isso. e também por causa daquele negócio da herança e tudo mais, mas no não era explícito, né? Não era falado, e tal. Agora é falado, mas ao mesmo tempo vai continuar a mesma conversa, assim, uma delas vai morrer, a gente sabe que tem um estereótipo que é Kill Your Gays, que é mate seus gays, que um deles sempre morre ou um deles sempre acaba se machucando. E então, assim, parece que não vai evoluindo, né? Parece sempre alguma Isso, coisa, como você falou, 2 passos para frente, um para trás. Avança ali, depois, né? Volta para trás. É um vai e vem, né? E parece que nos últimos meses a gente reatraiu mais ainda antes do que estava, muito mais, né? É complicado. E não só com o LGBT e tudo mais, mas também Sim. em outros assuntos da sociedade. A gente viu recentemente essa novela da Glória Pérez, que foi cortada ali da fila, né? Já estava quase tudo certo para começar a ser produzida, e aí falaram, não, é um assunto polêmico demais para ser abordado, e nem Teve era, isso, né? né, que era sobre o aborto, e nem era, tipo, um viés político, assim, era um viés mais de vingança, mais romântico, tudo mais, de trama mesmo, tinha um contexto dentro da trama, né, Sim. e foi cortado, então parece que a Globo realmente está querendo investir nessas histórias mais chapa branca, como eu gosto de falar. E eu sinto Tipo assim, também. Pode falar. se a gente for olhar acho que o próprio viés que eles deram para o remake de Vale Tudo acabou meio que tirando um pouco o peso, o caráter mais político da versão de 88, né? Porque tinha uma coisa uma discussão ética mais enfatizada, tinha um lado político mais evidente do que a versão de agora. Acho que eles optaram por, em meio a essas coisas, nessa polêmica, porque também porque assim, o povo, eu sinto meio que quando se fala em coisa política, o povo automaticamente remete a coisa partidária, mas não tem nada a ver. Tipo, política também é partido, mas também é outras coisas, né? Porque tudo é política, né? A nossa existência um ato político. Então, acho que eles meio que deram essa suavizada na política e focaram mais no melodrama mesmo em si, né? Nos outros conflitos também. Com É a certeza, e impressão que Vale passa. Tudo, o remake, ele tem até um outro problema nesse sentido. Eu tava conversando com meu irmão outro dia, que ele não é noveleiro, ele não sabe muita coisa de novela, e eu tava mostrando, e chegou nele os cortes, né, do remake, e eu tava mostrando o Uhum. original pra ele. E eu compreendi ali que o original, todos os vilões tinham opiniões políticas muito horríveis, assim, vamos se dizer. Uhum. Mas eram coisas que eles Indefensáveis, né? indefensáveis. A Odete falando, tipo, ai, com essa nova constituinte agora empregado tem direito. Eu não posso fazer mais nada do que eu Uhum. quero com ele. E eles falavam explicitamente essas opiniões horríveis. A Odete destrinchando absurdos sobre o Brasil o tempo todo. Marco Aurélio falando mal, né? E agora você tira essa parte política, o vilão vira uma pessoa sensata. E aí? Né? Que todo mundo É. agora ama Odete Roitman. Tipo, a Odete Roitman é quase a mocinha da história, né? Ela virou aqui, a partir do É. momento que ela fala uma fala ultra feminista, que é se eu fosse um homem, eu seria um excelente pai, e aí todo mundo bateu palma e com razão, porque realmente é uma ótima Uhum. fala. É. Ela a Manuela vira o jogo ali, e agora ela não é mais vilã, ela é a mocinha da novela, né? É. Mas isso é o que a Manuela faz, na minha opinião. Ela coloca um personagem ali, certo que nessa questão de Vale Tudo, a Odete Roitman é a Odete Roitman. Mas ela, assim, as novelas dela, falando como se ela tivesse várias, assim, ela tá na segunda novela dela, e assim, ela tem alguns personagens que meio que se destacam, mas sempre tem o personagem. E aí também
dependendo do ator e a composição do personagem, isso acaba tomando grandes proporções, como foi a Dona Lourdes em Amor de É, Mãe. Amor de Mãe, isso. E eu sim, a Odete Roitman é em Vale Tudo, o que a Dona Lourdes foi em Amor de Mãe, porque tá todo mundo assim, ai, é como o Felipe falou, a Odete é quase a mocinha da história, tipo, todo mundo ali, ui, olha o que ela fala, vamos, Odete sensata, etc. É quase a Dona Lourdes em Amor de Mãe, eu sinto isso, que os trabalhos, pelo menos em novela, eu digo isso porque em minisséries eu não vi Justiça 1 e nem Justiça 2, eu só vi Ligações Perigosas. Em novela tem essa questão de ter um grande personagem ali que, de certa forma, é abraçado. Então, para mim, a Odete está sendo abraçada igual a Lourdes foi em Amor de Mãe. Foi bem feito esse paralelo que você fez. E eu acho assim, ó, eu não sou contra a humanização dos vilões, né? Eu acho super válido, acho que até enriquece muito, né? Acho que na maioria dos casos enriquece muito o personagem, se a gente for pegar outros personagens de outras novelas. Só que eu acho que tudo tem que ser feito, né, com parcimônia, porque também senão você acaba perdendo a essência mesmo do personagem, né? Tipo, eu acho que, por exemplo, com o Marco Aurélio, se a gente for tirar um pouco de Odete, eu acho que com o Marco Aurélio, acho que, sei lá, carregou muito essa humanização, assim, porque beleza, tipo, ele pode gostar de criança pequena e tal, mas isso não impediria dele ter o conflito lá, né, a pressão que ele exercia sobre o filho, né, até uma pressão, né, machista, querendo que o menino namore logo, que perca a virgindade logo e tal. Eu acho que quando você também humaniza demais, meio que perde totalmente a, a- o cerne né, o conflito do personagem. Acho que ela poderia ter dosado mais com o Marco Aurélio. Com a Odete, eu gostei muito dessa coisa dela ter deixado mais explícito esse apetite sexual de Odete, né? Porque é uma coisa também que, né, hoje em dia é muito comum as mulheres de mais idade, né, terem uma vida sexual ativa e tal. Isso eu gostei bastante. Só que em muitas coisas também, assim, algumas falas, por exemplo, eu achei que não cabia na boca de Odete Roitman falar, entendeu? Tipo, ela dizer que a Leninha é alcoolista, tipo, sei lá, acho que perde muito como é que fala, meu Deus? Dos absurdos que a Odete falava na versão anterior, que eu acho que tem muitos absurdos também que eram falados lá. Tudo bem que hoje até não caberiam tanto, porque é um outro Brasil, né? Digamos, é um outro contexto, até não caberia da mesma forma como foi feito lá em 88. Mas algumas falas também que ela tem feito agora, acho que destoa muito, acaba perdendo muito. E aí ela acaba virando totalmente, né? Tipo, uma mãezona mesmo, que faz algumas coisas ali, que rouba algumas coisas aqui, e aí dá tudo certo. E o Marco Aurélio eu vejo assim, ele tá super, a redenção dele já foi, e acho que tem um pouco mais de um mês de novela, né? Uns 2 meses mais ou menos. Tipo, ele já a redenção dele já tá construída. Tipo, o máximo que ele faz é o quê? Roubar o Det. Tipo, roubando uma mulher rica que rouba também. Então, se a gente olhar por esse lado, não tá cometendo crime nenhum, né? Tipo, é uma reparação histórica dentro de uma própria rede de corrupção ali que acontece. Acho que é muito doido isso. O Alexandre Nero tá ficando que nem o Rodrigo Lombardi, já tá numa sequência. Já é o segundo personagem dele, assim, que a gente fica pensando, e aí, né? Aqui em casa a gente comenta muito isso. Vamos ver em Guerreiros do Sol, que tudo bem que já foi gravado, só vai ser disponibilizado Já aí tá pra todo gente pronto, assistir. né? É toda pronta, Vamos ver se o personagem dele vai ser assim tão interessante, que chame a atenção, tem um destaque a ponto da gente comentar e ficar, nossa, mas em Guerreiros do Sol tá de um jeito e Vale Tudo tá de outro. Porque o Nero e o Rodrigo Lombardi tá numa sequência que, olha. O Rodrigo Lombardi eu até acho um caso assim, nossa, porque eu não gosto muito do trabalho dele não, eu acho ele super canastrão assim, sabe? Ele não sou muito adepto do trabalho dele não, mas o Nero eu acho que ele consegue, mesmo com esses equívocos assim de perfil de personagem, eu tô achando ele ótimo como Marco Aurélio. Tipo, e aí eu acho que entra também um ponto da direção, né? São duas coisas. Eu acho que é o que a direção quer e também o que a direção deixa ir ao ar, porque eu acho que por exemplo, teve algumas cenas que eu já vi, assim, que eu assisti, eu acho que a direção poderia ter atenuado mais um pouquinho ali um trabalho do ator, sabe? Poderia ter dado uma enxugada maior, poderia ter dado menos, pã, mas aí passou batido, acaba meio que dando
dando um tom muito maior do que o que a cena pede. Aí também acho que já é uma coisa da direção, que acho que está tendo tá tendo um descompasso, né, meio que de alguns personagens com a direção do Paulo Silvestrini. Que eu também não sei se é uma escolha deles, né, uma escolha consciente, ou se é algo que está passando batido mesmo e vai assim e tal e deixa quieto. Pode ser isso também. E politicamente falando também, quando você estava falando de política e tal, eu sinto que não é tão explícito essas ligações da TCA com política e tal, que eu acho que na original era bem explícito que eles desviavam muita coisa, faziam falcatrua com o Isso, governo, e ali agora é só mais interno, né? Ai, a gente tem jatinhos e estamos poluindo o meio ambiente. E aí não tem essa pegada política, eu acho que as pessoas também não entendem muito bem o que acontece ali internamente na TCA, e aí a gente fica, sabe, tá, e daí? É só uma empresa, ele, como você falou, ele tá roubando de uma pessoa rica. O Marco Aurélio tá roubando de uma pessoa Rico, rica, né? rico roubando entre si, tipo, né, se mata. Exato. Que tem a ver com o governo, com o povo, sabe? Então É que a fica meio. TCA nesse remake, nessa versão, não tem nem a mesma força, como você bem destacou, amiga, que tinha na de 88. É tipo assim, acontecem coisas lá, mas tudo assim, ali por debaixo dos panos, tipo, e o que o Felipe destacou muito bem, rico roubando rico, e mesmo que aconteça assim e seja uma coisa meio assim, nossa, mas ele tá roubando, por exemplo, ela pedindo lá, a Odete pedindo para Consuelo investigar e tudo mais. Aí, nossa, mas é isso, dona Odete? Ah, eu resolvo. Tipo assim, ela sabe o que tá acontecendo, mas ela vai resolver da maneira dela, que fica uma coisa assim, para não barbarizar, para pagar, tipo, olha, nossa empresa é muito correta, mas nos bastidores tá rolando de tudo, né? Eu acho que, por exemplo, até essa coisa como você falou, de fato, a TCA mesmo ela tinha um peso na narrativa, né? Hoje em dia, ela não, até o trabalho em si, as situações não aparecem tanto. Por exemplo, o Afonso mesmo, na versão de 88, ele ia mais lá. Tipo assim, uma coisa que eu acho super chata é essa pauta ambiental, que eu acho super importante, só que eu acho que tudo é a forma que você faz, né? Tudo é a forma que você escreve, né? E desenvolve o assunto. Eu acho que é tudo tão jogado assim, tudo tão só uma coisa tão verborrágica que só é falar e ele fala do carbono e fala disso, e dá dados e não sei o que, fica uma coisa totalmente sem profundidade, que isso acaba porque essa pauta ambiental ela já tem a pecha de ser uma coisa totalmente enfadonha, de ativista radical, uma coisa totalmente mal vista, né? E aí quando você faz uma representação dessa, que não aprofunda, que não contextualiza, que não, né, não naturaliza o tema, acaba meio que endossando esse preconceito que a pauta ambiental tem, né? E acho que muito do que aquela situação da Marina Silva, eu acho que é um exemplo totalmente disso. Assim, para muitos aquilo ali, ela é uma chata, ela é uma louca e fica falando da árvore, de não sei o quê, porque a gente cresce meio que sem essa consciência ecológica. E quando isso acontece, muitas vezes é de uma forma completamente equivocada, tipo uma forma enfadonha, ainda mais isso numa novela, né? Que tudo bem, é importante ter essa pauta social e tal, mas é um produto de entretenimento, tipo, tudo tem que ser dosado, senão fica totalmente sem sentido, né? E aí acho que da forma como a Manuela faz, de não contextualizar, de não, né, de não dar esse peso maior para o Afonso dentro da TCA, porque se ele tivesse um trabalho de fato efetivo dentro da TCA, igual como o personagem de 88 tinha, porque ele ia lá na TCA, falava com o Marco Aurélio, aprendia o que ele não sabia e tentava da forma, né, da forma como ele estava ali dentro do processo, tentar fazer algumas mudanças. Nessa parte não, tipo, é como se o Afonso do Carrão quisesse mudar tudo, sentado no sofá, tipo, vendo um documentário do National Geographic, entendeu? Eu vejo muito nesse sentido. Aí o público não compra, um personagem já é difícil, já é um personagem meio chato mesmo, né? E aí acaba ficando pior ainda. Porque o de 88 ainda conseguia meio que ter uma simpatiazinha assim e tal. Esse de agora, Ave Maria. Então, duas coisas nisso que você comentou que é interessante. Primeiro, quando eu destaquei que a TCA eu sinto que não tem essa força como tinha em 88, a TCA é
mais uma empresa que a TCA é mais uma empresa que poderia estar uma novela, em outra novela das 9, mas podia estar na empresa das 7 ou numa novela das 7 ou numa novela das 6. E essa questão de a empresa ou o grupo empresarial ser, assim, ter uma certa força, ter um certo protagonismo nas novelas era uma coisa do Gilberto Braga. Em Paraíso Tropical tem a questão do hotel, o Do Olavo quer hotel, ali ser o diretor de operações, Uhum. de operações do hotel. Em Celebridade tem o grupo Vasconcelos, tem aquela questão do Renato Isso. querer Ainda também. tinha fama, né? Ainda tinha revista também. Isso, então assim, eu acho que tem essa questão. E, sobre essa questão da pauta ambiental e o Afonso, eu acho que a Manuela Dias até tenta emplacar esse assunto, que é, sim, importante, mas ela não consegue ter personagens bem construídos para fazer com que essa pauta consiga prosseguir. Porque em Amor de Mãe, o personagem do Vladimir Brista, acho que ele era ativista, não era, gente? Vocês Isso, me era então, ativista, e também era era. uma coisa, assim, que você não entendia direito, era uma coisa meio ali colocado e ficava que é tipo um pouco do É muito Afonso. superficial, né? Sim, então, aí me fez pensar nisso. Então, acho que ela tenta emplacar a pauta, mas acho que ela não consegue ter um personagem bem construído para fazer com que essa pauta consiga progredir e chegar no público da maneira como ela deseja, de uma forma que não fique tão didática ou tão jogada lá na novela, sabe? Uhum, é. Acho que é isso mesmo. Eu Falta essa, vou essa, Vou essa colocar uma sutileza. teoria aqui, que eu acho que a Manuela Dias é uma espiã do agro contra a pauta ambiental, não é possível. Porque ela só reforça, né? Tipo, ela reforça todo esse preconceito que o pessoal tem, a grande maioria das pessoas tem por essa pauta ambientalista, né? Faz Porque ela sentido. não, ela sempre coloca essa pauta, ela insiste nessa pauta e ela coloca sempre em personagens que não têm um mínimo pingo de carisma. Em Amor de Mãe tinha um núcleo inteiro que era dos jovens que foi morrendo um por um, porque ninguém gostava do núcleo, tinha uma rejeição muito grande. E é um assunto que tem uma rejeição popular, né? Assim, o É. Brasil num todo não gosta de falar sobre o ambientalismo, que é uma coisa muito bizarra, porque há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente estava falando sobre o meio ambiente o tempo todo, falando, recicla, usa menos água, não sei lá. Só que Uhum, aí quando chega nesse panorama grande, né, do agro e de não é apenas em um âmbito pessoal, o que a gente faz no âmbito pessoal ajuda, mas não é o principal coisa que está poluindo, eu acho que o brasileiro meio que, né, fica ali, Vira não a cara, sei, né? Faz cara feia. não quer mudar alguma coisa. Gente, eu comentei esse lance das empresas e o certo protagonismo, eu parando para pensar que agora a fábrica de lingerie, a Boás em Dona de Mim, tem mais protagonismo do que a TCA em Vale Pô, Tudo. você foi certeira aí na. Não só pelo nome que, é o nome da família, mas mais do que isso, a É, fábrica, ela tá ali no nome da família, mas também tá nos funcionários, tá em várias sim. questões. E a TCA é só uma empresa que tá ali na novela das Como se fosse 9. uma fachada, né? Uma alegoria ali que Isso. existe e pronto. Não tem É tanto mais impacto, um, né? Tanta um pano de relevância. fundo ali para as histórias, né? Para fazer andar algumas histórias entre os personagens, Ivan e Heleninha e as É, secretárias, do que alguma coisa que gere a trama. Realmente faz sentido, falta, é. falta, falta. E falta porque não se tem coragem de abordar os assuntos que são necessários para a trama. Então, e mesmo os assuntos que ela quer abordar, ela não tem a coragem de abordar. Como um É, ambiental, assim, pô, vai lá, bota alguém, né, um dos personagens sofrendo por causa do carbono, ou do lado de um jatinho, ou morrendo no jatinho lá que explodiu da é, PCA. eu lembrei aqui de uma coisa que eu ouvi, agora não estou lembrado onde foi, mas digo assim, é meio só para simbolizar, tipo, você vai falar da questão ambiental, que, né, a gente sabe que tem coisas do meio ambiente que podem causar enchentes e tal. Tipo, é mais efetivo você colocar a enchente dentro da história, tipo, um núcleo da novela vai sofrer com a enchente, tipo, você fazendo a ação acontecer é mais efetivo e é mais palatável para o público do que
né, você bota um personagem para falar isso, para verbalizar isso. Tipo, a ação às vezes cumpre mais esse papel, entendeu? Tipo, você consegue falar sobre aquilo, porque a própria dinâmica do fato ali, no capítulo, ele vai fazer com que, ó, aí, tipo, os personagens perderam tudo, perderam a casa, perderam móveis, e aquilo ali foi causado, tipo, por um rompimento de uma barragem, por um entupimento do esgoto que não conseguiu escoar a água. Então, eu vi isso em algum lugar que eu achei perfeito, mas não consigo lembrar onde foi. Isso Mas que acho que você sintetiza falou, muito, né? isso que você falou, amiga, de assim, ela colocar os temas que ela quer, se ela tem ou não coragem de colocar os temas. Eu acho que ela até coloca os temas que ela quer, mas eu sempre penso na seguinte questão: ela coloca ali e do jeito que a cabeça dela pensa, sei lá, ou como ela constrói, ela acha que aquilo ali é algo diferente do que a gente já viu, é revolucionário, "uou", e aí ela vai lá e coloca, e aí quando o resultado Tipo, final pra gente pioneirismo, né? Tipo, a é, síndrome, a síndrome de Anitta, do pioneirismo. o resultado final, quando a gente vê na tela, é uma coisa que a gente fica assim: "Nossa", né. E eu sinto que ela tem um pouco disso, eu sempre cito a entrevista que ela deu lá no Provoca, para o Marcelo Tais no ano passado, até Totais. indiquei em umas edições da minha coluna, porque Show, eu lembro. ela estava falando de vários assuntos, falou da vida dela, falou da carreira, falou de N coisa, teve alguns momentos que estava até interessante, mas aí quando ela começou a falar de novela, ela fala de um jeito que parece Uhum. que ela tá fazendo algo que, assim, surgiu agora e, assim, não. Então eu sempre fico pensando que ela até coloca os temas que ela quer, só que é do jeito que ela vê, que ela enxerga, Da e talvez forma, não é né? o mesmo jeito que a gente enxerga. E eu acho que dá até para entender um pouco disso dos temas que ela quer colocar ou não. Por exemplo, Amor de Mãe, como você citou, o grupo lá de ativismo que não era tão adorado, etc e tal, e Sim. outras questões. Então, acho que assim, ela até coloca, mas o jeito que ela coloca não é o jeito que é assim, Não cativa, né? o Não, o resultado público não final a compra. gente não consegue É, captar. é. Fica muito móvel e solto na história. Sim, É, Pensando também verdade. nessa ideia de mostrar e falar, assim, que fica muito mais efetivo o núcleo viver aquilo do que, por exemplo, um personagem tá lá vendo uma TV e daí que é justamente aquela parte dos jatinhos, né? Que teve a crise, a gente vê a crise interna dos jatinhos comprados que explodiu lá, que saiu voando, que machucou pessoas, mas a gente não tem a real dimensão do que aquilo aconteceu. Então a gente não tem um personagem, por Sim. exemplo, que pegou um avião e se machucou na TCA e a gente não vive aquela tensão de alguém que, né, tenha se machucado, tem alguma ou que tenha tido alguma consequência real pra gente. Não. São só consequências de lucro da TCA. Então, Fica só na nossa imaginação, né? Tipo, a gente meio que imagina, foi assim. Tipo, eles citam, a gente só faz imaginar e. e tipo, a consequência é de dinheiro que a TCA perdeu e prestígio, sei lá. Mas e a consequência das vidas das pessoas que estavam envolvidas naqueles acidentes, que são meros peõezinhos ali para briga entre o Marco Aurélio, entre o Afonso e entre a Odete. Tipo, ai, foi um cataclisma para a Odete vir. Tá legal, mas pra gente não teve consequência nenhuma, né? Aquilo ali já Perde o até impacto, né? passou e tanto É. faz como tanto fez. Ameniza o impacto, não tem tanta força, né? Dramaturgicamente falando. É. Exato. E eu sinto que o Gilberto ele conseguia fazer esse drama envolver vários núcleos de um jeito muito mais real, né? Eu tava lembrando de Corpo a Sim. Corpo, que tem toda aquela coisa do feminismo que não é feito de um jeito chato, é até feito de um jeito talvez lúdico ali com a Uhum. Eloá. Aí ela tem que fazer um pacto com o diabo para ela ser vista como uma pessoa no mesmo nível de um homem. Sim. É, acho que o Gilberto fazia isso de uma forma brilhante, assim. Ele conseguia costurar tudo e fazer de uma forma natural, né? Sem forçação, sem superficialidade. Eu estava pensando, voltando um pouco no que a gente estava falando antes, que você falou da fila de novelas e que hoje se tem menos chance Menos de errar, organizada, né? né? É. E menos chance de você, assim, encurtar novelas e tudo mais.
Eu não tinha Sim. reparado nisso, que as novelas elas continuam porque elas não têm como ser encurtadas ou como parar uma novela para vir outra. Eu não tinha reparado nisso. Que Que realmente as antigamente coisas. tinha, né? Que Antigamente era realmente. um filão, se você botar das 9, tipo, era Glória Pérez, Gilberto Braga, Manuel Carlos, Agnaldo Silva, tipo, imagine, tinham acho que uns 5, pelo menos, uns 5 autores, né? Então, por Disponíveis, exemplo, que não dá certo, revezavam ali. vale tudo. Só tem mais uma novela. Se não der certo a próxima, É, não tem mais nada para colocar. E a Globo, ela refinou tanto essa produção dela para não ter tanto respiro. Eu acho interessante pensar nisso, quanto a Globo não tem um respiro de produção, então ela tem que fazer dar certo aquele produto que está no ar. E ela não vai mudar porque tem que dar certo. Ou já se começa uma novela já alongada, como é o caso de Dona de Mim, que só vai terminar o ano que vem. Então já começou a é novela mesmo. sabendo do esticamento. O que é interessante para ver como que a autora vai desenvolver, mas eu acho que também sabendo que você já vai começar uma novela que tem que durar mais, você já tem já Se talvez prepara, né? você tem É, estratégias para fazer essa novela, ir para caminhos que não canse o público, diferente, por exemplo, de Garota do Momento, que acabou tendo que ser esticada, porque aconteceu aquela questão lá do incêndio lá na cidade cenográfica lá de Itamundo é, Melhor e tudo mais. Então, assim, atrasou. ela precisou ser esticada. Então, eu acho assim, quando não começa já esticada, como esse caso da novela das sete, eles esticam e também. Ai, agora eu esqueci o que eu ia falar. Ah, enfim, vão comentando, se eu lembrar, eu volto a falar. É, acho que é isso mesmo. Acho que quando você tem que mudar a rota, né, ou esticar muito no meio da novela, fica mais complicado, né? Porque a história já andou, tipo, até a metade. Como é que você vai fazer para preencher ali um espaço que você vai ter que meio que dar uma enrolada, dar aquela embarrigada e, né, tipo, atrasar alguns acontecimentos que viriam logo na sequência e prolongar aquilo. Acho que é mais complicado. Quando você já começa sabendo, você meio que já se imune, né? Tipo, já coloca, deixa algumas cartas na manga. Claro que a Rosane Svartman, ela pode esperar, né, o andamento para ver como é que vai ser a aceitação daqui e ali. E muitas vezes ela pode concentrar esse esticamento em um outro núcleo que dê muito certo no caminho e ela acha que seja a melhor forma de conduzir. Mas ela já tem ali mais ou menos um plano de voo traçado, né? Fica mais tranquilo de você conduzir aquilo ali durante um período longo, né? Ah, Fica eu mais lembrei o que eu ia como que ela vai falar. fazer. Esse lance de não tem tanta fila, eu acho que também a gente está num momento em que a Globo, não que no passado ela não fizesse isso, mas eu acho que agora você avalia muito mais a sinopse assim, ai, será que aqui tem um tema que talvez vai chocar muito? Será que não? Antigamente era assim, tinha um, dois, três autores na fila, enquanto um estava trabalhando, aí o próximo ia entrar e você estava lá, a minha sinopse aqui é para daqui, sei lá, um ano. Então, vai trabalhando aí. E acho que também os nomes que nós tínhamos também no passado permitia isso de assim, a Glória tá com a novela dela, o próximo é o Aguinaldo. Ai, Gilberto, vai trabalhando na sua sinopse aí. Acho que Celebridade Sim. foi um caso parecido com isso, de dele ficar, acho que, não sei se um ano, quase 3 anos trabalhando ali, aí realmente foi ao ar, porque depois de Força de um Desejo, que foi em 99, foi no horário das 6, ele só voltou lá pro horário das 9 com Celebridade em 2013. Então Levou um ficou bom esse tempo, tempo é. todo construindo. Então hoje eu sinto que não tem isso, porque você vai mandar uma sinopse e, por exemplo, precisa ver. Ai, será que o autor vai colocar um tema muito impactante? Será que não? Eu não sei, eu acabei de pensar isso aqui, mas acho que faz Não, de eu acho, certa acho que forma um faz sentido, sentido. porque eu acho que, Tem eu acho um que cuidado maior. isso acaba passando por mais pessoas, né? Tipo, o filtro acaba sendo maior, tipo, para poder meio que. Porque antigamente eu acho que tinha muito também isso, tipo, duas pessoas liam. Ah, não, aprovou, vai. Tipo, até pelo know-how que eles já tinham, né, a maioria dos Sim. autores, eu acho que isso acontecia com maior facilidade. E hoje em dia, como é um outro mercado, é uma outra estrutura, tipo, meio que eles acabam avaliando mais, pedindo para melhorar aqui, para melhorar ali, muda isso, muda aquilo. Acaba meio que o processo é mais demorado do que antes, Ó, eu acho. um exemplo para gente ilustrar isso. A Cristiane Friedman, por exemplo, nas novelas que ela escreveu para Record, eram novelas com temas fortes. Então, É muito. assim,
Bem Maravilhosos. fortes mesmo. Eu não assisti todas as novelas que ela escreveu lá, só assisti Vidas em Jogo, assistia com a minha mãe, inclusive, uma excelente novela. Então, assim, É será muito que a boa. Globo ia querer uma novela com essa pegada? Ou não? Vai Uhum. chocar muito, vai barbarizar? Vamos avaliar. Teria que Aí suavizar nisso, mais, né? então, aí nisso, de suavizar muito, às vezes o estilo do autor fica um Se pouco, assim, perde, fica mais ali. descaracteriza. Isso. Então, antes, eu sinto que aprovava-se muito mais sinopses, até pelo o know-how, como você falou, mas também porque, como você também comentou, é outro mercado hoje, né? Então, acho que essa questão da fila tem todo esses elementos aqui que a gente comentou. É. Hoje em dia são mais variáveis. É. E também tem uma questão, essa coisa da fila, que é. Eu vi uma vez um vídeo do Coisas de TV, e daí o Fábio falou, acho que é Costa, né? Ele falou assim, que não compensa você ser um autor de novela hoje em dia, porque você recebe por obra. Então, você tá lá fazendo. Normalmente você leva, como o exemplo do Gilberto Braga, vocês deram 3 anos para fazer uma sinopse de uma novela, escrever os primeiros capítulos. Chega na hora, você apresenta, tal, tá tudo certo, de repente alguém vai vir e fala: Não, não queremos fazer essa novela mais, não vai ser isso, ou você tem que mudar muita coisa e acaba descaracterizando totalmente a história. Então, e você não é contratado, né? Você não recebeu nada É. durante esses 3 anos. Então também eu acho que tem essa desvantagem. Eu acho que a própria Globo acabou se sabotando com Quando esses acabou, né, contratos com os por contratos. obra. É, Porque, por verdade. exemplo, É uma mudança também de mercado, né? É. A Rosane é uma novela que é aquela feijão com arroz, como a gente fala, que sempre vai dar certo, sempre vai ser aprovado. A Cláudia Souto também. Mas um autor que tem alguma novela mais polêmica ou que queira inovar alguma coisa ali, já não tem a certeza que a novela dele É. vai ser feita, então, pra quê? Esse método mesmo de contratação influencia muito, né, em como é feito todo o processo, né, de uma novela, desde a sinopse até, de fato, a aprovação e a produção entrar no ar, né? Mudou muito de lá pra cá. E eu, assim, na minha opinião, eu acho que vai perdendo um pouco a qualidade, essa inovação que a Globo tinha, de estar sempre trazendo temas diferentes, que chocavam e tal, vai se perdendo, né? Porque também a política, junta a política da emissora com a falta de querer É a ousadia, né? ousadia, Perde essa isso. ousadia. Verdade. Fica uma coisa chapa branca para, assim, entre agradar ou desagradar a uns e outros, faz uma coisa chapa branca que vai agradar uns, desagradar outros, mas o importante é que a gente fez uma coisa chapa branca. Fica sempre no muro, né? Sim. Bom, você trouxe o seu top 5, né? Que a gente sempre pede para os nossos convidados trazerem, para a gente dar uma comentada. E achei engraçado que você foi a primeira pessoa a não colocar nenhuma novela do Valsir no seu top 5. Olha! Ah, não tem não. É mesmo? Não, não, e que assim, eu tenho minhas ressalvas com ele, mas eu acho que na novela das 6, tipo, por exemplo, tem Chocolate com Pimenta, eu adoro também, mas é porque, assim, top 5 tem que ser sabe? Tem que ser tanto pela qualidade em si, tanto também pelo que representa pra mim, aí, por isso que ele não tá. Mas ele tem seus méritos, ele é um autor que sabe ouvir o público e sabe entregar a Ele, emoção que o público ele precisa. entrega o que o público gosta, o que o público É, quer. E ele sabe quando as coisas não estão dando tão certo, ele sabe recalcular a isso. rota Pra calcular a rota, e ele entrega independentemente da situação. Não, isso dele é ótimo, assim, não tem como a gente não pontuar, né? É verdade. Eu até coloquei no texto que eu publiquei na segunda-feira falando sobre a recontratação das autoras. Eu falei e citei os nomes que já estão na casa. Eu falei que o Valcir, ele é o cara polivalente, em todos os Total. horários, ele, enfim, Camaleônico. com certeza. Deu muito chocolate com pimenta e cravo rosa, mas o seu está livre do Valsir. Que bom, vamos falar Ah, sobre outras novelas. E muito
Tem 2 novelas do Gilberto, né? Você é fã dele, então. Sim, sim, eu acho um novelista incrível, assim, acho que ele conseguia fazer discutir, né, esses temas sociais, essa coisa é, da burguesia, acho que ele conseguia fazer isso de uma forma bem construída, bem feita, e conseguia contrapor isso, né, com as questões mais populares, com esse retrato de um outro lado da sociedade, né, menos abastado. Eu adoro, assim, acho que é um dos grandes, assim, autores que a gente teve. E que eu consegui assistir, né? Porque foi da minha época, assim. Celebridade é eu acho que é uma dos meus top 5 também. Eu Nossa, gosto muito. maravilhoso. Eu acho que é uma novela que traz muito a visão da época, é muito a novela de 2003 ali. Total, né? Aquela coisa da fama, de querer o holofote. Imagina, revista, ó. Né? Porque antigamente que tinha, né? Contigo, quem. Hoje em dia já é um outro modelo de fama. A fama já tem outros elementos, né? Mas ele conseguia já ver, tipo, era como se fosse um prequel do que viria a ser hoje, né? Todo mundo sedento hoje é por seguidores, na época era, né? Por capa de revista, por festas e É uma temática que continua atemporal, assim como o Vale é, Tudo de 88. Eu acho ela atemporal, ela é uma novela que se você for assistir ou seja quem vai ver pela primeira vez ou reassistir, ela ainda dialoga ainda com o momento que a gente está em 2025, mas coisas de 88 ainda reverberam até é, hoje. Celebridade também, essa questão da fama, ela é super atemporal, assim. total, com certeza. E eu sinto que é uma novela que seria muito mais interessante da gente ver um remake do que de Vale Tudo. Porque pegaria essa coisa de influencer e fama, o que as pessoas vão, até onde elas vão, né, pra ter a fama. E Seria interessante. essa Ai, coisa seria, de perfil mas fake, né? Imagina a Laura fazendo um perfil fake na internet, Mas ai que comprando medo, né? Mas ai seguidores. que medo. isso, eu já ia falar, eu gosto muito, é um dos meus autores favoritos. Seria muito interessante, mas ai, deixa no campo do interessante, e cada um tem o seu É, interessante na cabeça, porque já pegaram uma, não deu certo, não deixa o é? Gilberto Braga descansar em paz. Deixa o Não, bichinho quieto. É. não, justamente eu falo comparando com Vale Tudo, porque eu acho que Vale Tudo é uma novela muito mais difícil de você fazer um remake, tanto que, né, a gente tá Isso, de vendo o que tá atualizar. acontecendo, e Celebridade muito mais, e é mais interessante da gente ver, né? Eu digo comparando os dois. Pra mim, eu acho que seria Sim, mais jogo ter feito Celebridade que Vale Tudo, né, Má? do que vale tudo, né? Uhum. E a viagem tá aí. O que A você viagem acha? Dá adoro. demais, como as pessoas reclamam, né? Mais Não, não, uma e a que eu vi, viagem não, de porque tipo assim, viagem. a viagem é engraçada porque eu cresci com esse imaginário. Eu não assisti na época da exibição, porque ela foi em 94, né? Eu só tinha 3 anos. Mas eu cresci com aquela coisa, né, tipo Alexandre, e tinha muito fragmento das reprises, né, de tarde. Então, tipo, eu lembro, assim, de às vezes quando passava a abertura, a música que é emblemática e tal. Só que eu só fui assistir ela no passado no Globoplay. E adorei, assim, achava ótimo. Tanto é que eu nem sabia quem é que morria primeiro, se era Otávio ou se era Diná. Falei, meu Deus, quem é que vai morrer? E eu consegui não ver nada que me desse essa resposta. Eu consegui passar ileso, e aí, quando eu vi, pá, né, foi da forma que foi, né? Ele morre e depois Ela. ela vai. Mas acho ótimo, assim, porque é uma novela que toca, assim, consegue mexer muito com as emoções, né? Acho que independente da coisa da religião, de quem acredita ou quem não acredita, ela consegue universalizar meio o tema, assim, e deixar a trama completamente acessível para as pessoas. Tipo, e sem contar que o elenco é maravilhoso, né? Lucinha Lins, Torlone, Fagundes, suprassumo total. A gente sempre fala desse paradoxo das novelas espíritas, que apesar de não quererem fazer novas novelas espíritas, elas fazem sucesso nas reprises e Uhum, isso é muito tal, doido, né? né? Eu acho que é um sinal, assim, que estão fechando os olhos, assim. Eu acho que vai ter um tempo que eles vão precisar. Que até as novelas espíritas mais recentes eram boas. Eu assisti algumas. A Elizabeth Jean mesmo fazia, né?
eram boas novelas, despertavam conseguia manter, né, essa atmosfera do tema de uma forma totalmente sem sem aquela sanha, né, de querer fazer com que a pessoa vire espírita, nada disso, mas acho que consegue, a partir do tema, abordar o melodrama de várias perspectivas. Uma pena Sim, terem se acabado, né? sim, se tornam boas histórias e histórias que, assim, se a pessoa não for assistir com essa coisa: "Ai, porque é uma novela espírita", se você É, for, assim, e for lá e se jogar, você vai ver que é uma são histórias bem contadas, com questões ali que fazem a gente refletir, pensar em várias sim. coisas. Uhum. O espiritismo é só um detalhe, né? Só Sim, um adendo. É. E eu acho que tem uma coisa especial, né? Uma coisa meio de magia, talvez, às vezes, coisa de várias vidas, assim, porque quando a gente vive essa vida, a gente não tem a certeza realmente, assim, preto no branco, que a gente viveu outras vidas. A gente pode ter essa É. coisa da religião da fé, da gente ter a fé que a gente viveu outras vidas ou não, mas a gente não tem a certeza. E eu acho que mexe um pouco com as pessoas essa coisa da fé mesmo, de será que eu vivi outras vidas? Não. Uhum, é. Desperta provoca, né? Essa reflexão. sim. Isso é muito bom, assim. Eu gosto. E é interessante o quanto as pessoas que são evangélicas, assim, eu já vi vários comentários de pessoas evangélicas ou católicas que amam novelas espíritas, falam, eu adoro novelas espíritas, meu Deus do Aí, tá céu, vendo? né? E que é uma coisa que vai meio que contra o que a pessoa acredita, mas ela tá lá É uma assistindo, outra, é que isso, é uma outra crença, é lindo. uma outra. É, Reflete muito, é um, eu acho que esse é um Brasil diálogo, né, que se abre, sincretizado, né? né? É, total, é. Acaba criando um diálogo, né, entre Entre as esses religiões, vieses enfim. religiosos. É. Uhum. Depois tem Tieta, que é Ah, é. Tieto, uh, que, adoro. E eu assisti pela reprise. Eu nunca tinha assistido. E aproveitei pra assistir, amei. Acho que, sei lá, tem uma ousadia, tem um calor, assim, que a novela tem. Que muito se perdeu, né, com o tempo, né, com relação às novelas de hoje. Tipo, tinha uma coisa, assim, nas entrelinhas do texto, uma coisa, sei lá, uma coisa safada, assim mesmo, sabe? Que mexia com essa coisa, com esse puritanismo, com esse conservadorismo da época, e hoje também, né? Porque a gente assistindo ela hoje, muita coisa continua a mesma coisa, a hipocrisia é a mesma, o conservadorismo é o mesmo, o falso moralismo é o mesmo. E eu acho que a novela conseguia brincar com isso, né? De uma forma totalmente gostosa, com muito humor, tipo, com personagens altamente cativantes. Eu acho a novela maravilhosa, assim, inspiradíssima. Gostei muito. Olha, eu tenho uma curiosidade, você vai me dizer por quê. É a respeito de Mulheres Apaixonadas, que foi outra novela que você destacou. E eu fiquei bem, Ah, foi. assim, surpresa, porque quando a gente pensa, no Manuel Carlos, pelo menos muitas pessoas, eu vejo sempre colocando Laços de Família, ou Por Por Amor, amor. ou História de Amor. E eu achei curioso e eu quero que você conte para nós. Ó, Mulheres Apaixonadas, eu acho que vai mais pelo lado afetivo, assim, não tanto pelo. Porque eu acho que não é a melhor novela dele, né? Se a gente for olhar, assim, pegando todos os elementos dramaturgicos e tal. Mas pra mim é a melhor porque, sei lá, eu lembro muito, eu tenho uma memória muito boa, assim, da minha época, sabe? Que eu assistia e que eu me envolvi muito com aquele universo ali, né? Tipo, da Salete. Nossa, porque me arrepio até hoje quando eu vi na reprise a cena do tiroteio, misericórdia. Eu arrepiei até hoje vendo. E não sei, eu acho que um momento que eu vivi, eu lembro muito, muita memória, assim, na minha época de estudante, assistindo, que eu adorava assistir de noite. A coisa também de ver a Aline Moraes com a outra personagem que eu esqueci, né? Que fazia aquele casal na escola, que era, né, um a Clara e a casal Rafaela. lésbico. É isso, um casal lésbico, que na época já era uma coisa totalmente impensável. Claro, né, que a gente também tem, aí isso também levanta outras coisas, né? A diferença de abordagem e de recepção de um casal homoafetivo masculino e um feminino. Tem suas nuances, tem diferenças. Mas aqui acho que aquilo ali para mim na época também já meio que significava alguma coisa, já era interessante ver aquela representação ali, sabe? Dentro das limitações que a época
tinha, né? Que a época tinha na novela, mas aquilo ali de alguma forma já meio que abraçou, de fato, a minha existência de alguma forma. E acho que, não sei, aquele universo ali dele, de família, de mulheres. Acho que por ter também três protagonistas mulheres, né? Aquelas irmãs, eu adoro essa coisa feminina, assim. Protagonistas femininas, personagens femininas. Eu acho que as personagens femininas dele são incríveis, assim. Por mais que seja um homem fazendo, ele escrevia muito bem, né? Essas coisas cotidianas. Claro que teve seus equívocos, né, que a gente sabe quais são, e em algumas novelas, nem tanto nessa, mas em outras. Mas acho que no todo, assim, ele conseguia fazer aquele universo feminino ali, deixar aquilo totalmente bem feito e trazer a gente para aquela realidade cotidiana. Acho que por isso, assim. Mas eu adoro o Laço de Família também, acho muito boa. Por amor. E História de Amor que eu ainda não vi, que eu quero ver ainda. Ai, Mas que o pessoal elogia assista. muito História de Amor, falam que é até. Tem gente que fala que até é a melhor, né? Tipo assim, que prefere História de Amor do que as outras duas que são mais comentadas. Eu Ai, quero muito ver assista, ainda. porque é uma novela muito boa. Eu assisti, pela primeira vez entre 2022 e 2023 e foi muito bom poder conhecer essa novela. Foi a novela que estava sendo exibida até no ano, no dia que eu nasci, enfim. Hum. Mas assista que é muito boa. E Mulheres Apaixonadas, que tem uma ótima trilha sonora. Eu sempre comento com a minha Ah, é irmã que tem perfeita, uma menina. boa. Oxe, aquele CD, tanto nacional quanto internacional, eu tinha o pirata, claro, e era, oxe, ouvia de cabo a rabo. Muito bom, maravilhosa a trilha. É, Até hoje eu escuto, às vezes, acho que não sei se no Spotify tem, no YouTube também às vezes tem. Volta e meia, e quando toca no rádio, então, às vezes eu escuto o rádio mesmo, e aí quando toco eu já associo logo a novela. Eu falo, gente, como fica, como marca, né? Aquela coisa da trilha, você remete, você volta no tempo automaticamente para a época. E isso é maravilhoso, assim, acho que é uma coisa que falta também muito nas novelas de hoje, essa coisa da trilha, né? sim, Tipo, poucas são as novelas que você assiste que tem uma música ali que quando você ouve você lembra na hora. Isso acontece mais com novela antiga, novela de outras épocas. E hoje em dia é muito difícil. E essa trilha, eu acho que é uma das primeiras que começou tocar o internacional primeiro, depois o nacional. Eu gosto muito de É, Mulheres teve isso, né? Apaixonadas. Nossa, eu acho que é o meu Nossa, top maravilhosa. 3. Por Amor, História de Amor e Mulheres Apaixonadas. E História de Adoro. Amor, a gente até tem um vídeo que a gente fez também, né, no canal. E a top 2, com certeza, só não perde pra Por Amor, porque Por Por amor, né? Amor é a maior É um dele. clássico, Um né? bom, eu clássico. ainda tenho que rever Por Amor para decidir, porque antes de Para dar assistir seu História, parecer, né? antes de assistir História de Amor, Por Amor tava lá isolada sozinha no trono. Agora elas estão lado a lado até eu rever Por Amor para tirar a prova dos nove. E falando de Clara e Maravilha. Rafaela, de Mulheres Apaixonadas, quando eu revi, eu fiquei muito espantada, porque é muito bem escrito, assim. Eu me senti assistindo, tipo, um Gossip Girl, alguma coisa assim. Porque eu lembro Não, que ele fazia. elas eram ricas, né? Uma delas, não sei. E aí uma delas É, morava sozinha, e aí elas ficavam juntas no apartamento. Tinha aquele negócio que não podia ficar com outra e tal. era uma Gostava coisa bem muito. velada, né? Nossa, eu amava a Outro, parte dos outro, adolescentes. outro casal que eu adoro, assim, que eu acho icônico, que até hoje, quando eu vejo, eu acho uma química perfeita, que é o Diogo e. O nome da A personagem da Camila Luciana. Pitanga, meu Deus, A Luciana. primos. Perfeito, né? Nossa, Santoro normalmente no eu não auge da gosto beleza. de acompanhar primo assim, mas esses dois, meu Deus, Era né? muita química, né? E ele ficou metade da novela afastado, porque ele estava fazendo, acho que filme em Hollywood, não sei. Ah, ele já teve que viajar, e inventaram. Aí teve aquela viagem que ele se despede no aeroporto e tal. E É, foi mesmo maravilhoso aquilo assim, ali. os dois continuam bem. A gente torce pra eles terminarem juntos, né? Eu amava, A, nossa. a música toca hoje, eu lembro dos dois na hora. Sim! Nossa, a trilha sonora é realmente muito boa. O poder da música, tá vendo? Da trilha. Essa Muito aí é bom. da Raquel também, com o menino lá, que Também é é. o equívoco, É. o grande equívoco da novela pra mim é esse. Esse Não, e é isso, né? Doris. É. Você vê que era a época também, né? Tipo, um aluno, professora. Você vê que se fosse hoje já ia ser uma outra. Ah, hoje iam barbarizar, escandalizar.
É, a Talvez época também. fosse, mas com uma outra abordagem, né? Uma abordagem mais Eu poderia ser uma faculdade, né? correta, Tipo assim, né? porque ali era a escola, né? Tipo, se fosse uma faculdade, como ele já era de maior, Sim, já tirava a polêmica mas ali, é né? normal, né? Digamos. Essa coisa dele ser de menor que pesava mais. Nossa, realmente, quando eu revi, eu fiquei, meu Deus do céu, não lembrava que era Doido, né? tão Mas olha, puxado coisa de assim. maneco, né? Provocações manequianas. E Tieta, eu acho interessante que eu nunca tive vontade de ver, não assisti ainda. Mas falando com É o mesmo? Luan, ele estava me falando sobre como é uma história muito da redemocratização do Brasil, né? Dessa coisa da É, censura e tal. Que tem alguns símbolos muito grandes da ditadura na novela. Eu fiquei, tem esse recorte histórico, bem legal. interessante. Vou. Porque Agnaldo Vale a não é pena meu depois. forte, mas não curto muito as novelas dele assim, Sim. A mas última que tá eu na gostei lista. dele assim mesmo foi Senhora do Destino. Mas faz tempo, né? Você vê Senhora do Destino. Muito tempo. Ai, Depois, aí a gente tem que torcer para que Três Graças seja a nível Senhora do Destino, é. porque das Uhum. urbanas, para mim, Senhora do Destino é a maioral, está lá Eu sozinha também no acho. trono, porque assim, eu não vi Suave Veneno ainda, mas eu acredito que Também não não. desbancará. Mas eu espero que o Agnaldo faça em Três Graças uma coisa como ele fez em Senhora do Destino, porque aí, Bem olha, vai ser inspirado, muito né? bom. Ai, tomara, porque Tomara que ele venha inspirado. o elenco tem O elenco sido tá bem ótimo. interessante. É, tá mesmo. Sophie, Dira, Andréia, que eu acho que já confirmaram, Sim. né? Andréia e Murilo Benício, Tomara que venha com tudo. Sim, a gente até tem o vídeo também de Senhora do Destino aqui, porque realmente eu acho que é a maior É um dele, novelão, né? assim, nossa, É, não total. tenho o que falar, né? Eu, Mexeu com todo mundo, né? Com o Brasil todo. e é o que eu falo, sempre essas novelas que são boas, né? Sempre que passa reprise eu quero assistir, ou eu Vale vejo a pena alguma, ver de novo, né? acompanhar alguma coisinha eu acompanho, porque Senhora do Destino realmente é É, muito boa, nossa. nem que seja fragmentado, um capítulo ou outro, vale a pena. Verdade. Exatamente, assim, se não precisar seguir certinho, né? Mas assistir uma coisa ou outra, É, muito tá em boa. casa, vou ligar aqui pra assistir. Exato. Bom, Nath, quer falar mais alguma coisa? Algum outro assunto? Ah, não sei, a gente tem tempo ainda para a gente falar um pouco sobre, o Felipe falar um pouco sobre o site dele, que eu falo que eu sou fã, não é porque eu tô aqui com ele, Ah, mas sou fã porque adoro o que ele escreve e é um espaço tão plural, tem novela, tem literatura, tem música, tem tudo, então é um espaço maravilhoso para quem gosta de ler sobre arte, quem gosta de ler e também refletir, provocar determinados questionamentos, eu acho muito legal. Vamos falar um pouco sobre isso? vamos, vamos. O site era uma coisa que eu tava sentindo muita falta, assim, de ter um espaço meu mesmo, sabe? Porque eu já escrevi em alguns sites e tal, mas eu queria um espaço assim meu para poder fazer e publicar todos esses conteúdos, né? Porque eu acho que, por mais que o vídeo, né, a imagem esteja nessa fase que é, digamos, o carro-chefe dos conteúdos, mas eu acho que o texto ainda tem seu espaço, assim, de você parar e ler um texto e enfim, eu acho que a palavra ela nunca vai ser a palavra escrita, ela nunca vai perder seu espaço. E aí eu lancei o site no final do ano passado, e aí de lá para cá tenho mesclado esses conteúdos, né? Procuro sempre trazer coisa diferente, formatos de textos também diferentes, crônicas, alguns poemas que não são poemas, sei lá, que às vezes nem eu sei o que é o texto, mas vou experimentando também, né? Porque acho que a escrita também é muito experimento, né? Você pode ter esse lugar da experimentação, de inventar a linguagem. Eu tenho mesclado muito isso, os textos sobre novela, que, né, eu adoro assistir, adoro escrever também. As críticas literárias, críticas de filme também, quando eu assisto alguma série ou algum filme interessante. Entrevistas também que eu adoro fazer, tenho exercitado cada vez mais, formatos também diferentes. Alguns conteúdos especiais, né? Tipo por exemplo, Dia das Mães. Comecei a postar um conteúdo sobre maternidade, né? Que vai ser durante esse período de maio inteiro. Quer dizer, de maio não, que maio já passou.
que vai pegar... Porque aquela coisa, né, acho que a maternidade é uma coisa tão viva e tão contínua que não é só o Dia das Mães, não é só o mês de maio. Então é uma coisa que eu vou postar sempre, assim, falando sobre maternidade, que é uma coisa um assunto que me interessa também, que eu tenho lido bastante e gosto de ouvir, né? As mulheres falando, dando a sua perspectiva sobre maternidade e tal. Então eu tento sempre mesclar, assim, os assuntos, porque eu acho que cabe tudo, né? Acho que na produção de conteúdo, quanto mais tema, quanto mais diverso for, melhor. Claro, tudo com qualidade, com o máximo de qualidade possível, mas com essa pluralidade de temas, que eu acho importantíssimo, assim. E é isso, o site felipeferreira.info, eu lancei no ano passado, já tem um pouco mais de 6 meses no ar, tem tido um retorno bacana de leitores, recebo feedback das pessoas que leem, elogiando, comentando, sugerindo pauta também, que é uma coisa que eu faço questão de abrir espaço de sugestão de pauta. Muita coisa também surge na própria rede social, no próprio Twitter, né? Teve alguns assuntos que eu estava conversando lá com a Nath que acabaram virando texto também, porque também a escrita é muito viva, né? Tem coisas que eu planejo escrever ou que surgem ali, mas também tem coisas que, às vezes, de uma discussão, de um comentário, de uma novela, ou de um tema ali que você publica um tweet, surge uma, um debate pertinente que você vai lá e amplia no texto. Eu acho essa janela também, porque às vezes um tweet é muito pouco, né, para você falar sobre alguma coisa, algum tema. Então isso acaba meio que se estendendo na produção de um texto e vai parar no site. Sim, é interessante você falar do Twitter como esse espaço. Também utilizo assim o Twitter e olhando ali, a gente fica um tempo ali navegando e vai surgindo ideias. Realmente, aquele conteúdo sobre malhação, seu tweet comentando sobre o Pedro Waddington me fez escrever, eu adorei, e depois você também escreveu, achei Escrevi maravilhoso. também, São dois conteúdos sobre malhação com visões diferentes, mas que se complementam. Eu acho muito complementam, né? legal a maneira como você escreve, como você pensa. Eu leio bastante seu site, às vezes até comento com a minha irmã fica, nossa, ele, tipo assim, imagina como que ele tem as ideias e tudo mais para escrever. É bem legal, como eu falei, é um espaço super democrático, tem de tudo um pouco, então, para quem curte arte como um todo, porque tem vários assuntos lá, é bem bacana. E Ah, também eu acho que maravilha. esses assuntos se complementam, né? Porque a novela traz essa referência das artes, mundo das artes e tal. Eu sinto que quem vê novela de uma forma como a gente vê, assim, quase profissional, a gente vai acabar indo também em busca de outras vertentes que são referências dos autores e tudo mais, Sim. para a gente entender melhor, né, aqueles universos, e a gente acaba também pegando pra gente essas referências. Uhum, é isso mesmo. Então eu acho que quer falar mais alguma coisa, acrescentar mais. Essa parte de texto, eu acho que sinto que tá vindo mais forte agora com. Não sei, tenho visto mais pessoas escrevendo, muita gente tentando, né, trazer essas perspectivas na escrita. E eu sinto também que é um meio que muita gente consegue passar melhor o que pensa, né? Eu tenho até me aventurado mais no vídeo também, por uma questão também de mercado, né? Tipo assim, de botar mais minha cara nos conteúdos e tal, mas nunca vou perder esse foco principal que eu tenho no texto, assim. Quem quer saber o que é que eu penso sobre alguma coisa, leia um texto meu que vai estar tudo ali, entendeu? Eu acho que o texto ainda é a minha principal forma de expressar mesmo minhas ideias, meu pensamento, minha crítica. E o vídeo vai ser só um complemento, assim, eu vou cada vez mais tentar fazer também, né, conteúdo de Instagram e tal, quem sabe mais futuramente um canal no YouTube e tudo, mas o texto em si, por isso que eu fiz questão de fazer o site para poder ter ali um lugar fixo mesmo para o pessoal encontrar o que eu escrevo, a minha produção e tudo que me move, que me provoca, que me inquieta, né? Eu acho que o texto é tudo inquietação mesmo, assim.
Eu me identifico um pouco com essa sua fala, porque eu comecei no Instagram e aí eu não conseguia produzir tanto lá, e no Instagram é tudo mais limitado e eu queria um espaço para escrever mais, aí eu criei meu blog e realmente eu concordo, o blog, o texto é a principal ferramenta onde eu consigo me expressar mais. Eu acho que ali tem espaço para um texto curto, mas também um texto longo. Eu acho que os 2 formatos são bem-vindos, até porque no vídeo a Uhum. gente tenta fazer, por exemplo, vídeos mais longos, mas a gente sabe que nem todo mundo assiste, aí a gente acaba tendo que Impulsiona fazer. menos, né? Ainda tem isso, né? O algoritmo acaba impulsionando menos quando é muito longo, então. Sim, e aí a gente vai fazer um vídeo curto e aí a gente tem que falar rápido e fica aquela coisa. Eu comecei no texto, mas depois fui tendo oportunidades para falar no áudio, no vídeo. Ainda tento, me forço a fazer mais vídeos. Eu tenho questões aí com a câmera, enfim, coisas da minha cabeça, mas o texto também continua sendo a principal ferramenta onde eu consigo Principal, né? escrever e me expressar bastante. Eu gosto e tento manter isso sempre vivo, porque eu acho que tem espaço para conteúdo de todos os tamanhos, né? Curto, Com longo. certeza, concordo. Concordo contigo. Tô nessa também. E a gente sempre tentando também manter aqui para ter um lugarzinho pra gente falar de novela e tudo mais, né? Que focar nisso mesmo. O cantinho do noveleiro é. Sim, um espaço para falar, para discutir ideias, É, um espaço democrático onde todo mundo pode, é claro, com muito respeito, falar o que pensa, o que gosta, o que não discordar, gosta, e aí concordar. isso, e aí a gente vai propondo novas Isso é discussões, maravilhoso, novas reflexões, isso é muito bacana. com certeza. Então, Nath, mais apresentar mais alguma coisa? Não, eu acho que só, não sei se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Não, para mim tá ok. Então, agradecer o Felipe, né, de ter concordado em vir aqui expor essas ideias, falar de Obrigado a vocês, eu que novela. agradeço. Foi ótimo, adorei. Sempre bom papear, trocar ideia, discordar, concordar, ver outras perspectivas, né, outros olhares. Isso é sempre motivador e inspirador também, né, porque faz a gente ampliar, né, nossa percepção, nosso olhar. Então amei, adorei. Agradeço. Foi incrível. E só lembrando o pessoal a gente vou colocar o seu site no ver se eu consigo Certo. colocar, porque o YouTube também tem umas restriçõezinhas, mas colocar o seu site lá e lembrando o pessoal das suas redes. Meu Instagram e meu Twitter é @ostrafelipe e o site felipeferreira.info. Acessem lá que tem muita coisa boa. Bom, o meu é Maria Raquel FS underline só no Instagram. Podem me chamar da DM, conversar, puxar assunto. Enfim, eu sempre estou conversando com o pessoal sobre novela ou qualquer outro assunto também que esteja sendo falado aí. E o seu, Nath? Eu sou @nath.natv no Instagram e lá vocês encontram o link do meu blog, meu Twitter. Meu Twitter é @nates_rocha, enfim, é outro arroba, porque o Twitter surgiu primeiro, e depois surgiu o Instagram, e depois surgiu o blog, essa é a linha cronológica das coisas. Mas me sigam no Instagram que vocês me encontram nos espaços onde eu estou existindo virtualmente. Lembrando também de seguir aqui, no capítulo anterior a gente coloca todo o conteúdo do canal do YouTube, também tem no Spotify. Às vezes pode entrar um pouquinho atrasado, mas entra lá também. E no Instagram a gente sempre tem uma live todo final de mês, fazendo um balanço geral do que aconteceu naquele mês, no Dia Noveleiro, sempre falando de novela, né? E então sigam a gente lá para vocês ficarem sabendo o dia, o horário, normalmente umas 8h30 e nas segundas-feiras. Mas às vezes a gente tem que mudar, então sigam a gente por lá. E acho que é isso, gente. Obrigado, Felipe, mais uma Obrigado, vez pela meninas. Eu que participação. agradeço, foi ótimo. E quem sabe Obrigado até uma mesmo. próxima vez, né? A gente não Quem sabe descarta até de uma chamar de próxima. novo. Com certeza. Estou à disposição, viu? Agradeço. Obrigada. Beijo. Tchau, sigam a gente, sigam o Tchau. Felipe, leiam o site.